Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um pouco diferente. A gente não vai trabalhar exatamente um conhecimento teórico, como a gente faz normalmente, mas sim falar um pouco sobre a preparação para concursos, mais especificamente sobre o estudo por questões, né? Muita gente me pergunta praticamente diariamente como estudar por questões e uma das dúvidas que mais surge sobre esse tema é se vale a pena estudar por questões. E a minha resposta normalmente é sim, porém entendendo que ela faz parte da nossa preparação. Então a gente sempre vai tentar aliar o conhecimento teórico, então a partir das leituras de livros, de artigos, os resumos, os mapas mentais, com o conhecimento prático, que é essa resolução de questões, né? Identificar os temas mais importantes, saber como eles são cobrados nos concursos. Então, sim, vale a pena estudar por questões, porém entendendo que é um dos componentes da nossa preparação e que a gente precisa aliar esse conhecimento mais prático com o conhecimento mais teórico. Segunda dúvida sobre esse tema é quando começar a resolução de questões. Então, muita gente me pergunta muita gente me diz que está começando a preparação e não sabe exatamente quando vai começar a resolver questões. E pelo menos na minha opinião, quanto antes você começar, melhor. Ainda que você não tenha uma boa base teórica para resolver todas essas questões, a partir do momento que você mantém em sua rotina, né, consegue colocar em sua rotina, mesmo que sejam 5, 10 questões por dia, você vai criando esse hábito de resolver questões e também passa a identificar uma certa constância nas questões, né? Quais são os temas que vêm sendo trabalhados, como eles são cobrados, qual é o perfil daquela determinada banca, e isso a longo prazo vai ajudando em sua preparação também. Terceiro tópico, quais questões resolver. Então é uma dúvida que sempre surge, né? Qual prova resolver, qual banca resolver. E aí a dica que eu dou é, se você ainda não tem um edital em mente, é interessante que você tenha um objetivo amplo, né? Então, seja um grande concurso na área da saúde, ou na área dos esportes, ou na área da licenciatura, e a partir disso, tenha um direcionamento melhor em relação a quais provas resolver. Então, sabendo qual é o grande concurso que você quer fazer. Então, por exemplo, pretende fazer um concurso da EBSER. Procura provas passadas da EBSER, identifica quais foram as bancas que realizaram esse tipo de concurso, ou se, por exemplo, você pretende fazer um concurso na sua região que ainda não está disponível, procura identificar, procura identificar quais são as bancas mais frequentes nessa região e a partir disso passa a resolver questões daquelas bancas, né? Até porque quando a gente fala em bancas, a gente vai ter uma ampla diversidade e cada banca vai ter o seu perfil específico. Então a gente vai ter algumas bancas que trabalham os temas de forma mais objetiva, com enunciados curtos, trabalhando conceitos mais específicos. Outras a gente já vai ter enunciados mais longos, com questões de verdadeiro ou falso, de analisar diferentes afirmativas, o que torna uma prova mais cansativa. Outras bancas a gente vai ter um maior direcionamento a partir das suas obras de referência, né? Então muito baseada em citações de livros, de artigos. Então, sabendo qual é a possível banca do concurso que você vai realizar, você consegue identificar melhor esse tipo de perfil. E aí, entrando no tópico principal desse vídeo, que é como estudar por questões. Primeiro ponto importante é identificar as referências. Então, a partir do momento que você vai realizando questões, você passa a identificar que essas questões normalmente trazem citações ou referências específicas e, com isso, você vai identificando quais são essas referências, o que dá um direcionamento melhor de por onde estudar, né? O que estudar e por onde estudar. Então, sempre que for realizar alguma questão, identifica ali se ela citou algum tipo de livro ou de artigo, se teve uma citação direta, pesquisa os enunciados dessas questões, que normalmente a gente vai encontrar os materiais base que as bancas estão utilizando para criar essas questões, né? Então, ponto fundamental na hora de resolver questões é pesquisar as bibliografias, as citações e as referências. Segundo ponto importante, não chutar. Então, quando você está resolvendo questões em sua preparação, não se preocupe se você acertou ou errou determinada questão, mas sim tente extrair o máximo daquele conhecimento
que a questão traz, né? Então, leia atentamente o enunciado, busque entender o porquê de cada alternativa está certa ou errada, mas não foque em acertar a questão por acertar apenas no chute, né? É muito mais importante que a gente consiga identificar ali alguns pontos importantes da questão e acabar errando do que apenas acertar no chute e não conseguir extrair o conhecimento que aquela questão oferta, né? Então, muito importante não chutar. Se você ficou em dúvida em alguma questão, separa aquela questão e em outro momento, né, seja no fim da semana, seja a cada 10, 15 dias, retorna para essas questões que ficou em dúvida ou que não conseguiu resolver e aí aprofunda um pouco na teoria para justamente conseguir resolver aquela questão com mais tranquilidade. Então, ponto fundamental, não chutar e buscar extrair o máximo de cada questão, né? Então, de forma resumida, as dicas que eu gostaria de trazer eram justamente essas, de como estudar por questões, sempre identificando quais são os temas mais importantes, identificando referências utilizadas, citações e não chutando, buscando extrair o máximo de cada questão, sabendo o porquê de cada item está certo ou errado, e naquelas questões que você tiver dúvida, separa para em outro momento aprofundar na teoria e resolver com mais tranquilidade. Então, eram essas as dicas que eu gostaria de trazer. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato diretamente comigo, seja aqui pelo YouTube, ou pelo nosso Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursosedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.